Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa sessão que tem um motivo e uma razão muito importantes no contexto tanto da Conferência Internacional de Resíduos Sólidos, como também do Encontro Nacional do ICLEI e do encontro do CB27, esse que é o Fórum dos Secretários de Meio Ambiente. Eu sou o Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI para a América do Sul, e vou ter a responsabilidade, a honra e a satisfação de conduzir e moderar essa sessão. Quero dar as boas-vindas aos nossos panelistas, em primeiro lugar saudar os nossos anfitriões, saudar Geraldo Júlio, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, mas também enviado especial do ICLEI para a América Latina, e o nosso presidente do Conselho Regional do ICLEI, cumprimentar com toda a admiração a embaixadora da cidade do Recife, já que está a cargo das relações internacionais da cidade. Cumprimentar um convidado muito especial, já que essa sessão também inaugura um projeto inovador no âmbito da resiliência, um projeto inovador no contexto mundial e que começa pela América Latina. Cumprimentar o diretor do KfW, o Banco de Desenvolvimento do Governo Alemão, Martin Schroeder, e ele vem para justamente marcar o início do projeto Pro-Urbano, o projeto de seguros para infraestruturas resilientes nas cidades. Cidade do Recife, Carlos Ribeiro, cumprimentar a Thaís Moraes Souza, especialista em sustentabilidade da MRV, que é a primeira empresa a aderir à parceria anual com o ICLEI. Está aqui também Zé Luiz, cumprimentar toda a equipe da MRV e aqui a equipe da Prefeitura do Recife, que tem conduzido e liderado os planos setoriais de adaptação no marco do projeto GEF6 City Nova. Quero saudar o Marcos Batista, presidente da Agência Recife para Inovação e Estratégia, cumprimentar o Coronel Cássio Sinomar, secretário executivo da Defesa Civil, cumprimentar também a Mariana Asfora, que é a diretora do Instituto Pelotas da Silveira, e, enfim, dizer que para o ICLEI é uma alegria muito grande poder celebrar esse momento com a cidade do Recife. Nós temos 3 momentos, portanto. Nós vamos fazer o kickoff, a largada do projeto Pro-Urbano. Nós vamos depois receber o vídeo do diretor da Agência da ONU para Riscos e Desastres, o Raul Salazar, saudando mais uma vez o reconhecimento da cidade do Recife como referência. A ONU usou o termo nó de resiliência como referência em resiliência, ao lado de outras 3 cidades da América Latina. E nós vamos, por fim, celebrar esses 2 movimentos com a ação que está em curso aqui no território, portanto, o último momento vinculado ao plano de adaptação da cidade do Recife. O secretário Geraldo Júlio, que vai ser o primeiro a fazer a sua intervenção, já nos pediu desculpas, mas por outros compromissos de agenda, após essa primeira sessão que marca o projeto Pro-Urbano, vai ter que se despedir e nos deixar, portanto, não fica até o final da sessão. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o Geraldo Júlio, enviado especial do ICLEI para a América do Sul. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Queria parabenizar a galera, são desse painel, da primeira. Oi, agora. Vamos ver se esse vai. Cumprimentar a Leta pela organização do painel, cumprimentar o Rodrigo Perpétuo pela abertura que já fez, pelo trabalho e liderança à frente da do secretariado do ICLEI, cumprimentar a minha amiga vice-prefeita Isabela de Roldão, parabenizando Ribeiro, que faz um excelente trabalho na nossa cidade. A gente teve a alegria de, no painel anterior, ver os secretários de muitas cidades de uma região muito importante do país, que é a região amazônica, todo mundo ansioso por falar, por mostrar as ações, por mostrar as realizações, os resultados, os desafios. É muito importante quando a gente vê esse perfil nos secretários. Aqui no Recife não é diferente. O Carlos Ribeiro tem um trabalho largo
é uma grande experiência que ele carrega de muitos anos na área, um estudioso, um especialista e muito executivo também. Então, Carlinhos, em teu nome eu queria cumprimentar todos os representantes da administração municipal da cidade do Recife que estão aqui e vão mostrar a experiência do Recife, as ações do Recife em resiliência, que é um tema super importante. Cumprimentar o Martin Schroeder e Martin, poder dizer da importância da presença do KfW no Brasil. É muito impactante, o volume de ação é muito grande, a permanência, a atenção, a forma como vocês estão presentes no Brasil, o povo brasileiro agradece. É muito importante. Quero cumprimentar a Thaís Moura Souza, da MRV, agradecendo, Thaís, a você por essa parceria anual, a primeira empresa a fazer a parceria anual com o ICLEI. A gente está muito feliz com essa parceria, o Rodrigo aqui já mencionou, já fez esse registro. Então, cumprimentando a todos que estão conosco aqui nesse painel também, eu queria chamar a atenção para a pauta de agora, e vou fazer isso de maneira muito breve, para dizer o seguinte: a gente, há alguns anos atrás, falava nas mudanças climáticas, e quando a gente falava nas mudanças climáticas, parece que a gente estava falando para alguma coisa de futuro, que ia acontecer, né? Coisas que estão por acontecer ou vão acontecer. E nessa época se falava pouco em sustentabilidade, se falava pouco nessa pauta no mundo inteiro, aconteciam algumas coisas ou lá na geleira, ou talvez, e aqui tem muita gente da região amazônica, lá na floresta amazônica, está acontecendo alguma coisa por lá. Mas essas tais mudanças climáticas, ela não batia na porta das pessoas nas grandes cidades, né? E quando bateu na porta das pessoas nas grandes cidades, a gente teve uma mobilização global, a ONU entrou com muita força, virou a pauta número 1 da ONU, e a gente começou a debater no mundo inteiro a sustentabilidade, sabendo que não era um negócio distante da gente, não. Era um negócio que estava na porta da casa de cada um e precisava de ação concreta de todo mundo. Estava distante, parece que era uma coisa lá muito distante e que era a responsabilidade de alguém que não era nossa, né? Mas a humanidade precisa mudar de comportamento, como é isso e tal. A humanidade é um negócio tão longe da gente. Lá a humanidade, né? A humanidade você não está, não. A humanidade é alguém lá que está com culpa disso, né? Mas na realidade somos nós, né? Cada um de nós, e está na nossa porta, está na vida de todo mundo. Então, todo mundo agora está envolvido com a questão climática já há alguns anos, e a gente precisa envolver cada vez mais pessoas. Só que não é mais mudança climática. A gente falava em mudança climática, a gente pensava uma coisa que estava por vir. Precisamos quase que prevenir as mudanças climáticas acontecerem. Só que hoje já é reconhecido no mundo inteiro que e as consequências já estão postas no planeta e na vida das pessoas, na vida de milhões e milhões de pessoas nesse planeta, no mundo inteiro. Eu dizia ontem na abertura da reunião do Conselho do ICLEI que, lendo o informativo do Médicos Sem Fronteiras, vi que o informativo do Médicos Sem Fronteiras desse trimestre foi dedicado à mudança climática, porque as mudanças e a emergência climática, os impactos das mudanças climáticas, estão mexendo muito com a saúde de bilhões de pessoas no mundo, e o Médicos Sem Fronteiras está cuidando daqueles que são os mais vulneráveis, nas regiões mais vulneráveis do planeta. Não é? Então, o aumento das doenças, a questão da alimentação, a migração de populações por conta das mudanças climáticas, isso tudo está presente. Então, não são só as grandes cidades, né? Está acontecendo em todas as regiões. Se a gente olhar para a África, a gente vai ver países inteiros que foram dizimados por questões climáticas e populações inteiras que precisaram sair de onde sempre moraram, de onde tantas e tantas gerações daquela comunidade morou e que hoje não conseguem mais voltar porque, além de ser destruída, muitas delas, por exemplo, ainda continuam cobertas de água e as pessoas sequer podem voltar para o local onde moravam, né? Então, estão aqui as consequências. E aí a gente pega a pauta climática e inclui uma coisa que é muito importante, que é a adaptação ao que já aconteceu. Adaptação ao que já aconteceu, adaptação ao que está por acontecer, mesmo que a gente alcance todas as metas que estão estabelecidas no Acordo de Paris e em todos os tratados internacionais e compromissos nacionais e regionais das administrações locais, inclusive. Mesmo que a gente alcance todas as metas, ainda vai acontecer muita coisa ruim. Então, a adaptação é uma pauta que ninguém pode se afastar, né? Resiliência,
as mudanças é uma coisa, as consequências é uma coisa que ninguém pode se afastar. E a gente sabe que nada disso a gente está falando de coisa barata. A gente está falando de coisas de custo muito alto. A gente está falando de gastos desafiadores para os países, para as administrações regionais e, sobretudo, para as administrações locais. Né? Eu acho que, quando a gente fala das consequências das mudanças climáticas em determinada cidade, eu acho que muito dificilmente a gente encontra no mundo uma cidade que sozinha consegue garantir o financiamento, né, para poder rever a necessidade de adaptação ou de resiliência àquela condição causada pelas mudanças do clima no nosso planeta. Né? Então, é um desafio que está colocado, é um desafio que está todo mundo estudando, que está todo mundo aprendendo. A gente precisa aprender como é que vai ser o financiamento. E esse projeto aqui, o ProUrbano, ele é uma super iniciativa, né? Uma iniciativa inspiradora, né? Inovadora. Né? A gente agradece a todos os envolvidos, porque pode ser por aqui o início de um caminho muito importante para as ações de infraestrutura voltadas à adaptação e à resiliência. Então, estou muito feliz com esse debate de agora. Vou pedir licença, vou precisar sair, não vou poder participar da parte de construção e de debate. Aproveitei muito o painel anterior para aprender muita coisa com o pessoal da região amazônica, né, coisas que não estão no dia a dia de todas as cidades, mas nos da região amazônica estão, e a gente teve a oportunidade de aprender muito. E estou muito feliz com o que esse debate vai tratar agora nesse painel. A cada momento, Rodrigo, a cada painel, a cada avanço, a cada reunião, a cada encontro, como foi o nosso almoço, como foi ontem à tarde, como foi hoje de manhã, como foi o início da nossa tarde de hoje, a gente fica com mais certeza do grande sucesso que é esse primeiro encontro nacional do ICLEI Brasil. Quero mais uma vez parabenizar você, parabenizar toda a equipe e a todos os parceiros que estão participando com a gente também. Obrigado, gente. Somos nós quem agradecemos, Geraldo. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua liderança. Geraldo, então, pede licença, a gente segue com a agenda. Eu vou recompor a mesa aqui, pedir os colegas que estão à minha direita, que nós todos possamos pular uma cadeira. E assim a gente tem o painel reorganizado. Obrigado, Isabela. Obrigado, Geraldo, mais uma vez. Bom, cabe a mim contextualizar, então, qual é a essência desse projeto, junto com o Martin, e depois com a ajuda do Carlos e da Isabela. Quero dizer que esse projeto nasce exatamente dessa constatação da qual todos nós comungamos, de que os riscos climáticos fazem parte, talvez, de uma gama de alguns riscos que, infelizmente, a contemporaneidade está colocando para a sociedade internacional provar. Então, os riscos climáticos estão na primeira lista de qualquer organização internacional, obviamente a Organização das Nações Unidas, mas eu quero destacar o Fórum Econômico Mundial. Se vocês olharem as últimas 5 declarações anuais desse fórum, que é não governamental, que sempre acontece em janeiro, vocês vão encontrar na lista principal dos riscos e da ameaça aos negócios e fluxo de capital do mundo, os riscos climáticos entre as 3 primeiras nas últimas 5 edições do Fórum Econômico Mundial. Esse mesmo fórum criou uma comissão de cidades e biodiversidade, justamente para ajudar a dar uma resposta por parte das cidades, de baixo para cima, à redução dos riscos que, é claro, afetam o desenvolvimento econômico. E os outros riscos são pandemia, nós estamos aí experimentando, inteligência artificial, descontrole possível, esse ainda não chegou, mas, enfim, tomara que a gente não veja esse risco. Guerras, e aí, infelizmente, a gente está atualmente experimentando também esse risco global, que é uma guerra que a gente não pensava que ia haver nesse formato mais uma vez. E aí, o governo alemão, por meio do Ministério do Meio Ambiente e da Cooperação Internacional, traz essa preocupação exatamente com o intuito de fomentar maior capacidade nas cidades para criar mecanismos de redução de riscos. E identifica falhas de mercado no setor de seguros como uma falha possível de ser saneada a partir da cooperação entre os governos locais
e as próprias seguradoras. E o KfW é o banco, portanto, o Banco de Desenvolvimento Alemão, identificado e designado para cumprir essa função. O banco busca uma instituição global para dar conta dessa tarefa e identifica no ICLEI um parceiro capaz de fazer a mobilização e o diálogo com os governos locais, na América Latina, no segundo momento, no mundo todo, para exatamente ajudar a melhorar critérios de edificação de infraestrutura, inserindo critérios de resiliência ou adaptação à emergência climática, como obrigatórios nas edificações dessa infraestrutura, e, é claro, por outro lado, trabalhando o refinamento do produto que as seguradoras já oferecem, mas que precisam oferecer de uma outra forma para acudir, remediar e ajudar na reconstrução quando o desastre acontece. E, infelizmente, o Geraldo tem razão, Isabela. O desastre vai acontecer cada vez mais e de forma cada vez mais intensa. Então, nos cabe, de maneira combativa e preventiva, preparar as nossas conhecimento e capacidade, por um lado, no que diz respeito à adaptação e resiliência, e desenvolvimento do mercado de seguros de infraestrutura com a participação das cidades. Por isso, Carlos, a cidade do Recife é escolhida. Nesse caso, não é um processo seletivo, como o ICLEI geralmente faz e gosta de fazer. É escolhida porque tem, de fato, todo o processo de conformidade climática de ponta a ponta. O compromisso, a governança, inventário de gases do efeito estufa, a análise de riscos e vulnerabilidades climáticas da cidade, o plano de ação climática e a lei municipal de enfrentamento à mudança do clima. Não é todas da União Europeia e do próprio ICLEI nas principais etapas e com um trabalho consequente da própria equipe da prefeitura. Um trabalho transversal, um trabalho coletivo, um trabalho que traz o que a gente tem falado, aonde a gente vai, a questão da prevenção para todos os instrumentos de planejamento e regulação urbana. E, é claro, com uma atuação decisiva, assertiva e muito competente da Defesa Civil, aonde cabe essa atuação. Portanto, é com muita felicidade e com um senso de responsabilidade maior ainda que o ICLEI tem a honra e a satisfação de dar, nessa sessão, o arranque ou o kickoff do projeto pró-urbano. É um arranque simbólico, mas logo após a gente já começa uma análise de necessidades para a gente definir qual vai ser a infraestrutura designada pela cidade do Recife e qual vai ser a assessoria técnica que a cidade vai receber para qualificar o recorte e o diálogo consequente com as seguradoras que vão nos acompanhar também nessa jornada. Para a sua fala, como parceiro e também financiador desse projeto, o projeto pró-urbano de seguros para a infraestrutura resiliente, quero convidar o meu querido diretor do Banco de Desenvolvimento do Governo Alemão, Martin Schroeder. Muito obrigado, Rodrigo. Deixa-me agradecer a minha participação e cumprimentar a você, Isabela de Roldão, como vice-prefeita, a Carlos Ribeiro como secretário, Rodrigo, e a toda a equipe ICLEI. Muito obrigado pela organização, pelo convite. Para mim, hoje, os demais colegas do panel, desculpe, obviamente, também as minhas boas-vindas. Estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui, porque não somente, como você explicou, Rodrigo, é um momento especial para o ICLEI, é um momento especial para nós como KfW, Banco de Desenvolvimento, também porque levamos essa execução do projeto do Urban Infrastructure Insurance Facility. É um lindo palavrão em inglês, com sotaque alemão. Há um novo passo de execução. Estamos mais perto de levar as coisas no chão. Fora de estar feliz de voltar ao Recife e para essa ocasião tão especial, gostaria de mencionar muito em breve, para nivelar um pouco o chão do diálogo, com algumas poucas palavras que o KfW está fazendo no país e
e por que esse projeto é tão especial dentro do nosso portfólio. Nós cooperamos com mandato do Ministério Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento mais de 50 anos com o Brasil. Sempre estamos do lado do país e nossos eixos fortes no involucramento, no acompanhamento estão, como muitos de vocês sabem, e eu acompanhei parcialmente o evento anterior, nas florestas, nos recursos naturais, digamos, trabalhando mais no lado do desenvolvimento rural orientado à mitigação. Mas também fora disso, um eixo importante está no desenvolvimento urbano. E aí entra também a relevância do ICLEI, não? Nós lá estamos com um portfólio mais ou menos substancial no água e saneamento, porque a brecha que ainda está lá para cobrir na universalização está muito alto. Nós apoiando muitas estações de tratamento de esgoto, etc., onde realmente falta fazer um passo mais para frente. Não? A mesma coisa na mobilidade. Muitas cidades ainda carecem de sistemas inteligentes integrados de mobilidade pública. E isso no Brasil é um fator das emissões. Novamente, estamos no campo da mitigação da mudança climática, muito relevante. Não? Nesse sentido, mas no outro lado da adaptação à mudança climática, e você escuta, digamos, mudança climática, nossa fala, não somente na minha, mas institucionalmente, é provavelmente a palavra mais utilizada. É nosso norte, nós trabalhamos nesse lado, mudança climática, os ODS, esses são os lineamentos principais no involucramento do KfW em nome do Ministério Alemão de Cooperação. Então, mais ou menos o portfólio atual do KfW é 1,5 bi em euros em projetos em execução. Para um Brasil tão grande, não é tão significativo grande. Então, nós buscamos dar impulsos através da inovação. Como foi mencionado pelo Geraldo, muito bom, muito apropriado, adaptação através de soluções inteligentes, através de inovação. Então, onde colocar esses recursos escassos também, estamos falando aqui de fundos não reembolsáveis, de forma mais inteligente. Digamos, isso se deixa como no rol de uma banca de desenvolvimento cumprir através, por exemplo, nos empréstimos, financiamento mais abaratado, através de garantias. No mundo dos seguros, é um campo ainda pouco trabalhado em comparação. E por isso aqui, fazer esse passo a uma concretização e como falei no começo, de levar isso ao chão, é fascinante, é bom. Trabalhamos já vários anos nisso. Aproveito para agradecer a nossa equipe, dos colegas que no projeto, e basicamente é uma solução. A inovação precisa de soluções que bem pensados, e aqui o trabalho de eleger as prefeituras candidatadas, e realmente excelente que Recife foi selecionado como para essa parceria como primeira cidade no continente, não? E depois fazer esse trabalho de mensurar o valor das infraestruturas para tomar uma decisão educada onde colocar esse recurso escasso para financiar seguros. Isso, para mim, isso é o principal, saber onde são as partes mais vulneráveis para, em base disso, também utilizar o instrumento dos seguros. E segundo passo, tentar realmente negociar e fazer uma oferta aos reasseguradores, essas empresas internacionais, mais atrativas através de um trabalho conjunto. Quase se podia ser com um espírito de cooperativismo, de trabalho entre os municípios, negociar melhores condições para soluções nos seguros. Então, dois passos muito
orientado a uma solução nova e prometedora. Então, com isso já quero fechar, agradecer novamente a concretização e felicito realmente a Prefeitura de Recife para tomar isso para frente e levar um sucesso, e desejo a todos vocês e a nós sucesso com essa iniciativa. Muito obrigado. Muito bem, Martin. Para nós é muito importante que você tenha se esforçado para estar aqui presencialmente. Eu sei que foi difícil, você teve que mobilizar alterações na sua agenda. Brasília está recebendo o Fórum Nacional dos Bancos de Desenvolvimento e, mesmo assim, você conseguiu se fazer presente. Então, para nós, é um gesto muito importante a sua presença e significa também a relevância e a importância que o Banco KfW e o governo alemão conferem a essa iniciativa. Eu quero pedir à produção para colocar o vídeo do chefe do Escritório Regional das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres, a UNDR, para as Américas e o Caribe, o Raul Salazar. Essa iniciativa MCR 2030, na sigla traduzida Desenvolvendo Cidades Resilientes, ela imputa às cidades que já avançaram mais que as outras a qualidade de nó ou referência em resiliência. Aqui na América Latina e Caribe são apenas 4 até o momento. A cidade do México, a cidade de Campinas, aqui no Brasil também, a cidade de Medellín, com quem Recife guarda uma cooperação bastante estreita, e, é claro, eu não poderia deixar de manifestar a minha satisfação enquanto instituição que represento, que é coordenadora dessa iniciativa, agora, mais recentemente, no começo desse ano, a cidade do Recife. E esse reconhecimento tem a ver com a trajetória e com toda essa competência que nós vamos ver desfilada aqui nessa mesa em instantes. Por isso, o depoimento do Raul Salazar é tão importante. Por favor. A nombre de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, Oficina Regional para las Américas y el Caribe, deseamos agradecer por esta invitación a ser parte de este encuentro nacional en Brasil organizado por ICLEI. Deseo al mismo tiempo saludar a la vicealcaldesa de la ciudad de Recife, Isabela Rodán, a Martin Schröder, director del Banco de Desarrollo del Gobierno Alemán, a Eugene Zapata, director de Resilient Cities Network, y a nuestro querido amigo Rodrigo Perpetuo, secretario ejecutivo de ICLEI para Sudamérica. Hemos querido ser parte de esta iniciativa, pues consideramos que las iniciativas de ICLEI en la construcción de estos 5 caminos para el desarrollo sostenible, es decir, ciudades que abordan el reto de desarrollarse en un contexto bajo en carbono, resilientes, basados en la naturaleza, con una economía circular, equitativa y centrada en las personas, está alineado dentro de lo que son las propuestas y mandatos que el Marco de Sendai pide a los gobiernos locales para avanzar en esta construcción de resiliencia hacia el 2030. Deseo también al mismo tiempo felicitar a la ciudad de Recife por convertirse en un nodo de resiliencia de la iniciativa de Ciudades Resilientes 2030. Ser un nodo de resiliencia se le otorga justamente a una ciudad que tiene un compromiso político importante, que tiene unos sistemas de gobernanza sólidos y robustos respecto a la implementación de acciones de reducción de riesgo de desastres, y al mismo tiempo una ciudad que viene implementando en la práctica acciones por la reducción de riesgo de desastres y construcción de resiliencia. Al convertirse en un nodo, se convierte en un centro de relaciones, asociaciones y promoción de esta construcción de resiliencia entre las ciudades, se convierte al mismo tiempo en un centro de conocimiento y aprendizaje, y se convierte en un centro de asistencia técnica y colaboración al conjunto de ciudades que aspiran a convertirse en resilientes hacia el 2030 y más allá. Deseamos también señalar y reconocer el protagonismo nacional y regional que la ciudad de Recife ha tenido en la construcción de políticas públicas locales de adaptación al cambio climático, a la sostenibilidad y al control y reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. En el año 2020, el Plan de Acción Local Climática que lanzó la ciudad de Recife incluye elementos centrales para la construcción de resiliencia frente a desastres y que han sido formulados con el apoyo de ICLEI. Este plan está alineado con la Agenda 2030, con el Acuerdo de París, con el Marco de Sendai, y demuestra y recoge el llamado que en este caso la COP26 también desarrolló,
de la importancia de integrar la adaptación al cambio climático dentro de los planes nacionales de los gobiernos locales en este caso. Es importante señalar que la ciudad de Recife forma parte de una red de nodos a nivel global que se convierten así en ciudades que van a hacer referencia, no solamente regional, sino también global, a este esfuerzo de construir resiliencia, a este esfuerzo de construir un desarrollo sostenible informado por el riesgo. Deseamos en este viaje que hace la ciudad de Recife, en este viaje que inicia conjuntamente con muchos otros socios locales dentro de Brasil, ofrecer el apoyo de nuestro escritorio, el escritorio de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, para acompañarles, apoyarles a través de este proceso y acompañarles también en la implementación de su plan de acción como nodo de resiliencia. Y CLEI forma parte del Consejo de Coordinación Regional que guía, si se quiere, esta iniciativa de Ciudades Resilientes 2030 y viene acompañando a muchas ciudades de la región en esta aspiración por construcción de resiliencia y por una aspiración también hacia un desarrollo sostenible para las ciudades, para sus pobladores y para su país. Deseo felicitarles nuevamente, agradecerles por el espacio y desearles parabéns en esta discusión y en este encuentro. Los resultados de este encuentro van a ser muy importantes para la formulación de políticas de gobiernos locales para la construcción de resiliencia hacia el 2030. Muchísimas gracias, muito obrigado. A China é responsável por 44% das cidades que aderiram até agora à campanha. Portanto, ser uma das cidades de referência na América Latina significa ser uma das cidades de referência também dessa campanha mundial. A UNDR foi tão gentil que buscou vídeos também do Eugênio Zapata, que é o diretor global de parcerias estratégicas e chefe da rede de cidades resilientes da América Latina e Caribe da Fundação Rockefeller, prefeito de Campinas, Dário Saad, que é também a outra cidade brasileira reconhecida, Laura Duarte Osório, que é diretora do Departamento Administrativo de Gestão de Risco de Desastres de Medellín, e da Miriam Venegas, que é secretária de Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil da Cidade do México. E nós... do Recife, à disposição da equipe da Prefeitura da cidade do Recife e, junto com a nossa equipe de comunicação, articular para que esses vídeos de reconhecimento da cidade do Recife sejam divulgados, sejam também compartilhados com a sociedade local. Para nós é muito importante que haja esse desprendimento e essa disposição para a cooperação internacional por parte da cidade do Recife. Muito bem, eu queria pedir uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa que ganhou esse reconhecimento internacional, cumprimentados na pessoa da vice-prefeita Isabela de Roldão. Bom, dando sequência à nossa programação normal, eu queria convidar a Thaís Moraes Souza, ela que é especialista em sustentabilidade da MRV, para falar também do papel do setor privado na construção de estratégias locais de resiliência. Thaís, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu trabalho na MRV Engenharia, tá? Sou especialista em sustentabilidade. Eu acho que talvez o ponto mais importante que a MRV tem a agregar, hoje nós estamos em mais de 160 municípios no Brasil. Então, quando a gente fala sobre resiliência climática dentro da companhia, a gente tem um olhar muito estratégico, porque uma vez que essas cidades, né, elas possuem plano de adaptação, possuem um olhar para a resiliência, consequentemente, a nossa companhia, ela consegue permear dentro desses municípios. Então, isso para a gente é muito estratégico. Um outro ponto também é que a agenda climática da MRV é uma agenda muito, como é que eu falo, pulverizada, vamos falar assim. Então, a gente hoje
pela segunda vez consecutiva, a gente fez um plano voltado para a vulnerabilidade climática, foi um piloto, ele aconteceu em 2018, mas ele foi voltado para o nosso banco de terrenos da Regional BH, que a gente pode falar que é quase o município de Minas, o estado de Minas, desculpa. E aí, a gente fez esse estudo, a empresa teve um amadurecimento em relação a esse tema, porque é um tema muito novo dentro da companhia, isso em 2018. Consequentemente, ao longo dos anos, a gente foi ampliando a nossa agenda climática, então hoje a gente aderiu ao Então, as metas baseadas em ciência do Acordo de Paris, então hoje a gente já tem um olhar para atingirmos, né, contribuirmos para a meta de 1,5 graus já, e voltamos, né, através desse amadurecimento ao longo dos anos, para todo o banco de terrenos da MRV. Então, dentro desses 160 municípios que a gente está presente. Então, quanto mais municípios a gente atingir, mais esse plano, consequentemente, de vulnerabilidade vai ser atingido também. Aqui, sou eu que estou falando direito, vocês têm que estar falhando. Então beleza. Eu estou assim, mas qualquer... o nosso intuito, dentro desse plano de vulnerabilidade, o nosso banco de terrenos, é contribuir para esses municípios através de adaptação. Bom, a gente, né, tem conhecimento que não são todos os municípios do país, são pouquíssimos, na verdade, que têm esse olhar para a adaptação climática. Então, o intuito do RV, juntamente, né, com a parceria com o ICLEI, é a gente começar a dialogar dentro dos municípios, trazendo essa análise de vulnerabilidade e como que esses municípios, juntamente com a MRV, podem começar a se adaptar. Então, uma vez que a gente está dentro desse município, a gente vai fazer a construção de um empreendimento novo, a gente já consegue mostrar para esse município quais são os cenários climáticos do nosso trabalho dentro dessa análise, tá? Então, pode ser deslizamento de terra, pode ser inundação, pode ser onda de calor, pode ser escassez hídrica, coisas que hoje esses municípios já não têm esse olhar. Então, muitas das vezes a gente vai chegar para dialogar com essa prefeitura, a prefeitura não vai ter nem ideia do que a gente está falando. Então, o papel do ICLEI é contribuir junto conosco nesse diálogo com a prefeitura. Então, muitas das vezes eles vão chegar e falar assim, olha, vocês não sabem o que vocês estão falando de análise climática de 2030, 2050, e isso não está na nossa agenda. Então, o DMRV é mostrar para esses municípios como que a gente contribuir, como que esses municípios podem trabalhar com adaptação e qual que é o cenário que a gente já enxerga hoje dentro desse município e tem esse olhar ainda. Então, essa é a agenda que está em desenvolvimento no momento. Essa é também que a gente fez o convite para o ICLEI contribuir. E o papel das empresas dentro dos municípios, né, dentro dos governos locais, é extremamente estratégico, sendo que 2/3 do PIB do mundo está na mão das empresas. Então, as empresas têm essa responsabilidade dessa contribuição, desse papel do dia a dia, dessa ponte com os governos locais, para a contribuição não só em mudanças climáticas, mas para outras agendas também diversas, em prol da sustentabilidade, em prol de tornar essas cidades mais sustentáveis e mais resilientes, né? Que foi o início que foi trazido aqui, que nós, seres humanos, temos essa responsabilidade à humanidade, então vem aí, né, nós, pessoas físicas, né, empresas e assim por diante, para tornar essas cidades mais resilientes para todos nós. Obrigado, Thaís. Eu acho que a participação de vocês aqui conosco significa exatamente essa necessidade de complementariedade entre o setor público, o setor privado, obviamente também o terceiro setor, a academia. Essa não é uma agenda de um ou de outro, é uma agenda de todos e essa ação integrada é o que vai fazer a diferença. Sejam muito bem-vindos, MRV. Bom, agora nós vamos conhecer um pouco mais dos trabalhos que estão em curso atualmente
e, para além deles, estratégias prospectivas em relação ao processo de adaptação e construção de resiliência aqui na cidade do Recife. Para começar essa rodada do nosso painel, eu quero chamar Marcos Batista, presidente da Agência Recife para Inovação e Estratégia ARES. Marcos. Bem, boa tarde. Vou cumprimentar todos e todas em nome da vice-prefeita Isabela de Rodão, as mulheres e as gestoras públicas, cumprimentar a plateia, todo mundo que está aqui. Agradecer muito ao ICLEI, né, pelo convite, Rodrigo, Leta, que estão aqui representando o ICLEI. E pegando um gancho aí no que o Rodrigo falou, o fio não vai falhar, né? Será? Tá bom? Tá, né? A gente, né, nós da ARES, a gente tem a firme convicção de que a questão da desigualdade, da inclusão, que obviamente passa pela questão ambiental, ela jamais será resolvida se não for com o engajamento de todos e todas, né? A sociedade precisa engajar isso. Os problemas que a cidade do Recife, que a sociedade, que o mundo, né, enfrentam nessa área, nessa e em outras áreas, pandemia é um exemplo também, a gente só vai conseguir dialogando, trocando ideia, trocando experiência e juntando forças. Então, essa iniciativa está aqui nesse ambiente para a gente é muito rico, porque daqui é que saem também, e não apenas aqui, mas daqui também saem muitas das soluções e dos caminhos que a gente precisa buscar para que as mudanças climáticas, que são o grande problema e o tema, né, que a gente está tratando aqui, elas atinjam, elas, claro, atingem sempre as populações mais vulneráveis, né, de maneira mais forte, e é para elas que a gente tem que, né, focar o nosso olhar. A gente discute aqui num fórum como esse, mas a gente também precisa e está, né, como eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre o plano, ouvindo também a população, né, quem vai, né, de fato, se beneficiar ou sofrer, né, com as questões climáticas. Então, a gente entende que um novo olhar, por exemplo, sobre os cursos d'água, né, que a inclusão, que a redução da desigualdade deve ser o norte para o desenvolvimento de qualquer cidade, né? Como a gente está falando de Recife, isso está colocado de maneira muito clara, inclusive, dentro do plano Recife 500 anos, que é o plano de longo prazo da cidade, que a ARES coordenou, né, e vem acompanhando. Falando em encontros e discussões, na semana passada nós realizamos um seminário, no primeiro de uma série, um seminário sobre cidades em transição, né, cidades que caminham para uma infraestrutura mais forte, mais resistente às questões que foram colocadas aqui, né, por todos antes de mim, a questão climática, a questão das pandemias, até as questões de guerra, enfim, todas essas questões que vão influenciar e que influenciam o mundo todo, precisam ser discutidas. A gente abriu essa série de seminários com o tema pandemias, né, que era o tema talvez mais urgente, e no próximo ano, já na segunda edição, a gente vai tratar justamente de mudanças climáticas. Então, esse será o tema do nosso segundo seminário Cidades em Transição. Mas, para além dessa troca de ideias, desses debates tão ricos e tão importantes, a ARES também trabalha com entregas, né, de projetos, sejam entregas físicas, sejam planos. A gente tem alguns projetos em curso, e eu destacaria, até porque onde está inserido aí o plano de adaptação, o City Nova. Né? O City Nova é um projeto desenvolvido pela ARES, né? Ele é em nível nacional, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em nível global pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, financiado pelo GEF, que é o Fundo Global do Meio Ambiente, e aqui em Recife, a ARES é a executora, né, do City Nova, com o apoio fundamental do Porto Digital e a parceria permanente aí da Prefeitura do Recife, especialmente o secretário Carlos Ribeiro, que está aqui conosco, né? Então,
Alguns produtos do City Nova, eu vou citar 4 aqui, existem outros, mas esses 4 estão mais relacionados com o nosso tema, que a gente vem desenvolvendo. Primeiro, a urbanização de 2 trechos do Parque Capibaribe, né, um no Parque do Caiara e um ali na Vila Vintém, para quem é daqui de Recife, ali próximo ao Plaza Shopping, né, nós vamos urbanizar 2 trechos do Parque Capibaribe e entregar a cidade. Lá, nas duas áreas urbanizadas, nós vamos instalar 3 microestações climáticas com monitoramento do ar e da água, monitoramento em tempo real e com dados abertos, né? Então, a gente vai entregar isso também à sociedade. São 3 microestações que a gente pretende fazer, né, ou influenciar o poder público para que isso seja multiplicado pela cidade como um todo. Nós estamos construindo, já iniciamos a construção do Jardim Filtrantes, que é um sistema de tratamento de água baseado na natureza, lá no Riacho do Cavoco, que vai tratar a água do Riacho do Cavoco, totalmente baseada na natureza, com plantas. É um projeto que a gente está construindo, vai entregar em breve à cidade. E, por último, não é uma entrega física, mas é uma entrega importantíssima para a cidade, que é justamente o plano de adaptação setorial da cidade do Recife, né? O plano, ele é uma construção da ARES, né? A gente vem coordenando a construção desse plano com a parceria, obviamente, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e os nossos consultores contratados, né, o Ecarmo e o próprio ICLEI, né, que trabalham, né, e são parceiros fundamentais, até pela sua experiência e conhecimento no tema. Então, tem nos ajudado a construir esse plano. A gente vai entregar um plano para a cidade do Recife que será fundamental, né, para o futuro, né, que se avizinha, né, para que essa adaptação de fato seja aplicada. A gente destaca aí nessa construção desse plano uma ampla participação popular, né, como tudo que a ARES faz, a participação é uma premissa, né, a gente tem e a gente coloca isso de maneira muito clara, né, para que a gente possa responder ao que a sociedade precisa ouvindo ela, né? A gente não vai tirar nenhuma ideia da cabeça e dizer qual é a solução A, B ou C, principalmente para um tema tão sensível como esse. Então, são 4 temas que norteiam, né, o plano de adaptação setorial, que são a mobilidade urbana, saneamento básico, economia e transformação urbana. Como é que a cidade precisa se adaptar nessas 4 áreas já está, né, já é presente nas nossas vidas, já traz consequências, mas que a gente pode tentar mitigar um pouco os efeitos dela através de ações de mitigação, mas no caso do plano são ações de adaptação às questões climáticas. Nós já realizamos reuniões dos grupos de trabalho nos 4 setores, foram realizadas já 4 reuniões bastante produtivas, reuniões técnicas. Estamos iniciando, né, um trabalho de mobilização mais abrangente, né? A gente vai iniciar uma campanha chamada Mande Seu Recado, para poder justamente abrir canais para a população, para ela poder contribuir, né, com o plano, nessa fase final, né, de elaboração desse plano, né? Eu vi principalmente as pessoas que vivem em áreas mais vulneráveis, especialmente áreas de morro, áreas de alagado, que são, de fato, as mais impactadas pela questão da mudança climática. E aí, eu queria, para finalizar, né, convidar todos e todas para nos acompanhar nas redes sociais, né, na @AresRecife, @Recife_500 anos. Lá nas redes sociais, os canais para vocês acessarem o Mande Seu Recado vão estar disponíveis. Divulguem, enfim, sigam. Para a Ares é muito importante esse diálogo. E a gente pede a vocês que participem, colaborem e divulguem para que mais pessoas participem e colaborem, porque só assim a gente vai construir o plano que a cidade precisa para se adaptar às questões climáticas. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Marcos. Esse projeto, como você bem destacou, vindo do plano global, do plano internacional, do fundo para... O GEF é o Fundo Global para o Meio Ambiente, se a gente for traduzir. E ele está na sua 6ª rodada, ele tem rodadas de aprovação anuais, e a boa notícia é que a 7ª rodada foi aprovada, e ele traz uma consequência agora para outros 3 municípios e as suas regiões metropolitanas, são eles o município de Teresina, de Belém, do Pará, e também de Florianópolis. Portanto, a família GEF, que vai ser alcançada
a família de municípios que vai ser alcançada pelos recursos do Projeto GEF aqui no Brasil cresce. O ICLEI tem também essa responsabilidade de participar da mesa global de cidades do GEF, junto com o Banco Mundial, junto com o WRI, junto também com o C40, numa liderança exercida pela ONU Ambiente ou pelo PNUMA. E nós temos aqui a Patrícia Menezes, que é a coordenadora de um dos componentes do projeto GEF6. Ontem, na reunião do Conselho Regional do ICLEI, nós anunciamos mais uma parceria no âmbito do GEF, o ICLEI junto com o CGE, que é o Centro de Estudos Estratégicos, ele vai apoiar o refinamento e a maior participação dos municípios no Observatório da Inovação para Cidades Sustentáveis, esse projeto que a Patrícia também coordena. Portanto, estamos felizes de ver essa sinergia, essa coerência dos movimentos que vêm dos recursos empenhados pelo GEF e ver mais uma vez o protagonismo da cidade do Recife. Eu quero convidar para a sua intervenção o Coronel Cássio Sinomar, secretário executivo de Defesa Civil da cidade do Recife. Coronel. Boa tarde. A vice-prefeita e o secretário Rodrigo, estendo aqui os cumprimentos aos amigos da bancada e amigas da bancada. Por favor, já colocou aqui. Só alguns slides, só para a gente, porque falar de defesa civil, a gente poderia falar aqui horas de ações aqui de defesa civil. Então, a gente tinha que escolher um tópico bem importante aqui, desenvolvido pela cidade de Recife. A contribuição e a importância da defesa civil para as resiliências, as mudanças do clima na cidade do Recife. Isso aí é um desafio muito grande. Recife está entre as 20 cidades mais vulneráveis às mudanças climáticas aqui. Então, nós temos aqui uma cidade com mais de 1.600.000 habitantes. A gente tem aqui uma topografia bastante desafiadora aqui, a nossa cidade do Recife. Então, pode passar, por favor. A gente tem aqui, nossa cidade, ela é uma cidade litorânea, cortada por rios, lagos, riachos, enfim. Então, temos aí uma ocupação de área de morro que foi de forma desordenada aos longos dos anos, aí, há décadas e décadas aí dos tempos, sem nenhuma orientação. A gente tem aqui uma ocupação da nossa cidade do Recife. Nós temos uma área de 67%, é uma área de morro aqui na cidade do Recife. Nós temos 23% da nossa cidade é uma área plana, cortada, como disse, por rios, riachos, canais e etc. A gente tem aqui apenas 9% da nossa parte aquática aqui das águas, 5% das zonas especiais de preservação ambiental. E a gente aqui tem mais de 600.000 pessoas morando em áreas de morro. Então, é bastante desafiador aqui a nossa cidade do Recife. Pode passar. E aí, o que é que a gente tem? Como eu disse, isso é um desafio muito grande para a Defesa Civil, porque a política nacional, ela nos atribui uma competência de segurança global da população. Então, como eu disse, a gente poderia falar um bocado de coisa aqui. Então, é um desafio enorme para uma cidade que está ali, como a gente apresentou, com 1.600.000 habitantes. E o que é que tem feito a cidade do Recife para desempenhar, para ter esse monitoramento, para ter em mãos a situação real? Então, aqui a gente decidiu por uma defesa civil permanente, 24 horas, a gente mantém plantões aí, manhã, tarde, noite, madrugada, domingo a domingo, a ação descentralizada, nossas ações, a gente é desenvolvida em toda a cidade, seja na área plana, na área de morro, na área aquática, administração de proximidade, e a gente faz questão de estar próximo da população. Temos 6 regionais aqui, próximo à população, do qual, como eu digo, a gente está no olho do furacão, a população é só chegar, a gente está de frente ao morro, a gente está de frente aos riscos tecnológicos, a gente está de frente, então, o que a população precisar está muito próximo da gente. A gente tem uma equipe multidisciplinar, isso aqui é um anseio que todas as defesas civis do Brasil desejam ter uma equipe técnica, uma equipe realmente que mude,
passe, gestão, mude, mas tem lá a Defesa Civil, ela vai estar lá, a gente tem uma equipe concursada, tem analistas, técnicos, assistentes sociais, engenheiros, geólogos, geógrafos, tudo isso para dar suporte, engenheiro químico, tudo isso para dar suporte às ações multidisciplinares da Defesa Civil. Uma visão organizada do sistema, é importante que a gente tenha, integração entre os órgãos, aí se fala em plano de contingência, onde a gente precisa ter essa ação integrada entre todos os órgãos da Prefeitura. A gente pode falar de intervenção estrutural continuada, seja pela Defesa Civil, seja pela Secretaria URB, LUB, saneamento, habitação, e a gente precisa dessa intervenção continuada. A participação direta da população, hoje mesmo a gente está com 6 NUPDECs, que são núcleos de proteção e defesa civil, junto à população, levando conhecimento, proteção, segurança, as práticas seguras, dependendo da localidade onde ela está. A construção e desenvolvimento para redução de risco é permanente aqui da Defesa Civil. Pode passar, por favor. Então, o que é que isso nos mostra? A Defesa Civil, todas elas em todo o Brasil, ela trabalha com uma ferramenta muito importante, que é o PMRR. O que é isso? É o Plano Municipal de Redução de Risco. Então, é uma ferramenta estática. Ela entregou, está lá os setores, as ações, mas você não pode movimentar. E a cidade hoje, com as mudanças climáticas, que a gente está tendo aí, essa mudança, essas chuvas torrenciais, alteração do regime das chuvas, a gente tem chuvas intensas em curto espaço de tempo, e aí a cidade muda, a cidade é viva, a cidade ela se altera a qualquer momento. Eu não posso ter um plano estático, eu não posso ter só um PMRR estático que me diga as ações onde a cidade pode estar tendo alteração agora, a qualquer momento. E aí, o que foi que a gente fez? O que foi que a cidade do Recife fez? A cidade do Recife buscou, que aí a gente fala com um carinho lá, que é o PMRR vivo da Defesa Civil. A gente tem nós temos o acompanhamento estático, o acompanhamento diário das mudanças, porque a totalização das ações da gente, a efetividade das equipes em campo, essa mudança que está lá de cenário, um grau de risco que está lá, hoje é um grau de risco 1, mas por causa de uma chuva que ocorreu há pouco tempo, de 6 horas, dá quase 100 e poucos milímetros, 170 milímetros, então isso é preocupante, isso muda o cenário. Então, esse PMRR vivo, que a Defesa Civil buscou, a gente tem, Simão, pode passar, por favor. E aí a gente tem o acompanhamento geral da cidade. Isso aí, esses pontos, eles se alteram diariamente. Ele me dá um grau de risco, ele me dá a situação, ele me dá o histórico, ele me dá a situação atual. Se uma equipe dessa, são mais de 50 mil vistorias que são realizadas anualmente só pela Defesa Civil. Isso aí, essa mudança é diária. Então, eu fiz questão da gente trazer essa informação, que isso eu desconheço outro monitoramento, acompanhamento de um PMRR vivo, como tem aqui no Brasil. Então, a gente fez questão desse trabalho, de apresentar esse trabalho, desse movimento aí, esse acompanhamento, que é muito importante para a Defesa Civil. E o que é que isso nos traz, o PMRR? Pode passar, por favor. Isso nos traz a importância de você ter o controle, o conhecimento da cidade, né, irmão? Porque o sistema, ele me traz um plano de intervenção, ele me diz o que é que está ocorrendo, porque às vezes é tão preocupante que a gente entra numa área, seja numa localidade, como a gente tem vários planos de intervenções, e buscar quanto se gasta, quanto precisa fazer, o que é que eu preciso resolver isso aqui. Então, esse plano, esse PMRR vivo, esse plano de intervenção, ele me dá um plano de intervenção, ele me diz a localização, as casas indicam as áreas vulneráveis, o setor vulnerável, o grau de risco de cada uma, ele me traz o valor paramétrico daquilo ali, o quanto eu vou gastar para resolver aqui, seja num córrego quem conhece aqui o córrego da Jaqueira, quem conhece aqui o córrego do Genipapo, e diz, quanto eu preciso, quanto se quer, quanto para a gente resolver essa situação, eliminar, mitigar, resolver, trazer a tranquilidade para a população. Então,
os status de cada um. Ele me traz até a necessidade do ponto de lona que a gente coloca. Para quem não tem noção, são mais de 10 mil pontos de lonas que são colocados aqui anualmente, que isso reflete em 3 milhões e 200 mil metros quadrados que são colocados de lonas aqui. Então, esse serviço ele vai me dar, ele já está me dando os valores gastos em cada um. Nós temos hoje como levar as informações para o prefeito dizer, a gente está gastando um tanto aqui, precisa gastar nessa aqui, na área do preventivo. Então, eu tenho hoje noção, nós temos na Defesa Civil uma noção do que a gente precisa, do que a gente quer, e aí são indicações que trazem nesse plano de intervenção, indicações do tipo, isso aqui se resolve com um programa, parceria, que não dá tempo a gente falar aqui, mas é um programa muito bonito, realizado aqui pela cidade do Recife, que é feito diretamente pela Defesa Civil. Só para terem ideia, nós estamos hoje com mais. Nós já finalizamos esse ano mais de 170 obras só este ano. Então, a gente tem esse controle total das informações, a gente sabe as obras de infraestruturas necessárias para que se resolva naquela localidade, com esse plano vivo. Ali vai precisar acesso, ali vai precisar drenagem, ali vai precisar mudança, retirada da família, ali é uma obra de contenção, é uma obra de encosta, qual o valor daquela obra, mais ou menos. A gente tem essa noção, acesso de obras de pavimentação, a gente tem a questão da drenagem, que é muito importante na área de morro. Então, esse plano, esse PMRR Vivo, ele nos dá a noção toda, o controle todo de uma situação. Então, eu destaquei só esse ponto para que a gente tivesse uma noção hoje. O tempo é muito curto, gostaria de ficar aqui conversando horas e horas, é sempre empolgante falar da Defesa Civil. A gente tem uma preocupação, Recife tem graças aos nossos gestores aí, eu venho de uma gestão anterior, continuo nessa gestão e graças, a gente tem tido sempre o respeito, o carinho, a atenção, a importância que é a gente cuidar das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que estão em áreas mais vulneráveis e, assim, a gente leva as informações de forma, a comunicação de risco, a gente leva de forma tranquila para a população, leva com precisa saber se o grau de risco lá é alto, ela vai saber, ela vai ter as práticas seguras levadas para a Defesa Civil, e às vezes vai até com soluções amargas, que é até fazer a retirada, e aqui já retiramos dezenas de pessoas quando necessário, mas assim, o compartilhamento hoje que a gente tem junto da população, o compartilhamento de uma segurança global, do acompanhamento, do monitoramento da área é muito importante. Pode passar, pessoal. E aí, não tem condições de ter uma defesa civil sem um plano de resposta, que é uma das fases da defesa civil. Tem a prevenção, eu preciso conhecer o que é que eu vou prever, eu preciso fazer a mitigação, e aí um plano de resposta que aí a Defesa Civil tem nosso plano de contingência, nós atuamos em conjunto aí com URB, ENLUB, Guarda Municipal, todas as secretarias, Meio Ambiente, enfim, juntado para dar um plano de resposta que a população sempre precisa ter, porque na hora de um desastre é muito importante que esse plano de resposta seja de forma bem ativa, bem segura. Pode passar. E aí eu deixo o nosso número, está aí nosso número, para quem precisar, o 0800 081 3400, é a nossa Defesa Civil. Desculpe se eu falei rápido aí, é a empolgação, é o tempo, mas obrigado pelo espaço. Obrigado, Coronel. Eu acho que é informação muito valiosa, muito precisa. Nós acompanhamos no início desse ano, talvez índices piores do que nos anos anteriores, que já vinham sendo anos dramáticos, todo esse Brasil, né? O Minas Gerais, 50% dos municípios, que é o meu estado, 50% dos municípios em estado de calamidade ou emergência, o sul da Bahia, enfim, Petrópolis, são exemplos do drama que é fazer o trabalho da Defesa Civil hoje nos municípios brasileiros, e aqui na cidade do Recife o trabalho é exemplar. Eu conversava com o prefeito Axel Grael, prefeito de Niterói, na semana passada, ele tem ajudado
o trabalho agora pós-desastre, mas ajudou imediatamente na hora que o desastre aconteceu lá em Petrópolis. E Petrópolis tinha as áreas de risco identificadas, mas tinham esses instrumentos incompletos. E aí, de fato, a gente vê, às vezes, a fragilidade da falta da política consistente de prevenção e de resposta aos desastres. Então, o que vocês têm aqui em Recife não é o padrão e não é a média dos municípios brasileiros. A gente está trabalhando junto com a Frente Nacional de Prefeitos, com a liderança, nesse caso, do prefeito Axel, para criar um mecanismo permanente de capacitação dos municípios para que eles possam engrandecer a atuação, não só da sua defesa civil, mas essa integração da defesa civil com os órgãos de planejamento e regulação urbana. Então, quero parabenizá-lo. O conceito de cidade inteligente moderna é esse, é o conceito da informação apurada, da informação disponível e transparente para a população, do diálogo como um valor necessário, permanente com a população, e aí o planejamento, a hierarquização, porque o recurso é escasso, levando a ação eficaz e efetiva. Meus parabéns, é muito bom ver com objetividade, nesse caso, como se constrói a ação de resiliência aqui na cidade do Recife. E para completar toda essa explanação, todo esse movimento integrado, quero convidar a Mariana Asfora, está aqui representando aqui a diretora do Instituto Pelópidas da Silveira. Mariana. Eu vou com isso, que não falha, né? Dá para ouvir? Tá, eles aumentaram, eles ouviram. Não, tá bom, eu consigo. Eu não me mexo muito, não. É até bom. Gente, boa tarde. Queria saudar todas as pessoas presentes, saudar os integrantes da mesa, na figura da nossa vice-prefeita, que tem sido muito importante nessa pauta de resiliência da cidade, né, de sustentabilidade, a gente tem acompanhado. E aí vou tentar contar um pouco de como é que a gente tem atuado no planejamento urbano para incorporar essa noção de cidade resiliente no Recife. Pode passar? Aproveitando a apresentação do Coronel Cássio, a gente já tem uma caracterização das dificuldades da cidade do Recife, né, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista social. Nós temos uma concentração grande de população de menor faixa de renda, população pobre, em áreas de maior risco, tanto de alagamento quanto de deslizamento. Essa é uma visão, aquele primeiro mapa, essas cores mais quentes indicam a maior concentração de população com renda per capita de até meio salário mínimo domiciliar, e isso vai coincidir com as nossas áreas de morro e as áreas mais suscetíveis a inundações. Então, esse é o desafio do Recife, né? É isso que a gente precisa, através do planejamento urbano, enfrentar. A nossa primeira camada é entender esse suporte ambiental que o Recife tem, o zoneamento da cidade, o macrozoneamento da cidade, que identifica uma área de maior vulnerabilidade, tanto ambiental quanto social, e isso se reflete no tratamento do território. Pode passar? Eu trouxe uma apresentação bem condensada, porque se a gente for detalhar tudo, eu não saio daqui hoje, nem vocês. Então, a ideia, a diretriz de construir resiliência no Recife, ela funda, digamos, as discussões sobre o planejamento urbano e sobre o nosso regramento da cidade. Essa discussão é uma discussão que, inclusive, antecede as discussões do plano diretor, que foi revisado em 2018, já com esse olhar. E, como o Rodrigo
bem disse no começo, uma decisão em 2013 de começar a construir uma cidade, os planos necessários para que a gente pudesse tomar as decisões e construir um Recife diferente, né? Chegar no nosso objetivo. Pode passar, por favor. A gente tem uma bagagem que vem desde os marcos legais, a própria Constituição de 88, que traz essa visão de uma cidade menos desigual, a noção de direito à cidade, que vem com o Estatuto da Cidade em 2001, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a nova Agenda Urbana. A gente já tinha um plano diretor que tinha esse olhar diferenciado para a nossa vulnerabilidade ambiental, e a gente tem a decisão de construir um planejamento estratégico, que é o Recife 500 anos, que perpassa gestões, né, e estabelece um horizonte diferente para o Recife, mostra onde a gente quer chegar como uma cidade resiliente, menos desigual, uma cidade em que as pessoas podem viver melhor, os seus habitantes, uma cidade feita para os seus habitantes. Nessa esteira, a gente desenvolve diversos planos, inclusive o plano de redução de emissão de gases de efeito estufa. Realizamos vários inventários. Temos a discussão do plano de mobilidade. Boa parte da emissão de gases, ela vem da nossa matriz de transporte, então a gente precisa planejar e decidir o que vamos fazer, né? Quais são as mudanças necessárias para o Recife. Esse conjunto de planos, de estudos, dá origem à Lei Complementar 2 de 2021, que é o plano diretor da cidade do Recife, que estabelece essa política urbana com todo esse olhar que a gente vem desenvolvendo e que ainda precisa se materializar, chegar mais perto do território com a revisão da Lei de Uso e Ocupação. A gente tem uma Lei de Uso e Ocupação que é de 1996, quando a gente não discutia mudança climática, isso ainda não estava no nosso horizonte, pouquíssimas pessoas falavam sobre esse tema. Então, essa é nesse momento que a gente está fazendo essa próxima revisão de legislação para que a gente consiga ter o arcabouço completo. Pode passar. E aí, como é que a gente discute o plano de ação climática? Qual é a relação que a gente tem, né, das discussões de ação climática com um plano diretor que estabelece diretrizes, né? A gente consegue transpor para o nosso zoneamento e, junto com ele, né, o que são as zonas? Qual é a diferença? A gente estabelece para cada zona os objetivos e as diretrizes. O que é que a gente persegue naqueles lugares? Então, no nosso caso, as zonas de desenvolvimento sustentável, elas têm muito essa visão da construção de resiliência. São áreas mais ligadas a corpos hídricos, são áreas com uma concentração maior de patrimônio cultural, são áreas em que há risco de deslizamento, são áreas em que há risco de inundação. Então, são áreas em que a gente não vai poder ter uma produção imobiliária nos mesmos padrões que a gente vinha tendo. A gente não tem como perseguir uma cidade diferente fazendo sempre a mesma coisa. A gente vai precisar enfrentar essa decisão de que nessas áreas, nessas zonas, o Recife vai precisar se reinventar e fazer uma cidade diferente. Pode passar. A política urbana, ela não pode ser estanque, ela não pode ficar apartada das demais políticas, né? Ela é alimentada e alimenta as demais políticas setoriais da cidade, e ela se constrói utilizando outros temas. Por exemplo, no caso do plano diretor, a gente tem muito fortemente a influência do plano de mobilidade, do nosso sistema municipal de unidades protegidas,
que inclusive dá origem a uma macrozona do Recife, e o plano local de ação climática da cidade. A gente tem, como eu já disse, essas novas diretrizes e a gente constrói novos parâmetros de ocupação e de uso do solo que sejam compatíveis com essa cidade que a gente vem pactuando, tanto no nosso planejamento estratégico, como nas nossas outras políticas. E aí, pode passar, por favor. E aí, depois dessa política urbana estabelecida, aí é nossa hora de influenciar novamente, é um sistema de retroalimentação, digamos assim, as políticas setoriais, desde o desenvolvimento econômico sustentável, que tipo de empreendimento a gente vai trazer para o Recife? Qual é o tipo de... O que é que a gente pretende fazer com o licenciamento? Como é que a gente vai fazer isso? Cada um constrói como quer, a gente tem regra, a gente tem um padrão, a gente exige certificação ou não exige? Essa é uma discussão que a gente está construindo e que ela vai precisar passar desde a política de desenvolvimento econômico até a nossa política de patrimônio cultural. Então, todas as nossas políticas vão precisar estar baseadas nessa diretriz de construir uma cidade resiliente e menos desigual. Essa é metade da população do Recife mora em comunidades de interesse social. É muita desigualdade num território tão pequeno. Pode passar. Então, ela entra a questão da resiliência, ela entra nos objetivos do cumprimento de função social da cidade. Eu vou ler só esse primeiro. Reduzir os impactos sociais, econômicos e ambientais em áreas de risco e aumentar a resiliência da metrópole frente a eventos climáticos severos decorrentes das mudanças climáticas. Então, é isso. O horizonte das mudanças climáticas, ele entra no planejamento urbano como uma pauta importante e que atua na raiz da decisão. A gente não vem depois e faz, vamos fazer aquela camada agora de mudança climática, como é que a gente consegue encaixar? Não. Ela vem na construção da solução. Pode passar? E aí, o caminho de política urbana que a gente vem trilhando é o caminho de um planejamento urbano integrado, entendendo que a gente tem as temáticas de meio ambiente, infraestrutura e de uso e ocupação do solo. A gente trabalha de maneira transversal. É assim que a gente constrói uma cidade que é resiliente e que é inteligente. Pode passar. Então, nós temos um plano diretor estabelecido, com essas novas diretrizes, a perspectiva da revisão, na verdade, a lei de uso e ocupação do solo, ela já tem uma primeira fase de discussão, ela vai agora para a fase de audiência pública. Nós temos as estratégias definidas para a cidade, no plano diretor, a inclusão socioterritorial, a lógica do Recife como uma cidade-parque, uma cidade qualificada, não só do ponto de vista ambiental, mas também de patrimônio cultural. Nós temos a lógica do desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável, né? Tanto na lógica da nossa matriz de transporte, como na forma como a gente adensa o território, vinculada à existência de infraestrutura, não só de mobilidade, mas também de saneamento. A lógica da gente reduzir as distâncias, trazer empregos para áreas predominantemente habitacionais e levar moradia para áreas em que elas não existem de maneira significativa, como, por exemplo, a região central da cidade. Isso já está inserido na política habitacional do Recife, a gente já tem estudos de PPP para a área central, PPP habitacional, e a lógica do Recife, cidade-mulher, cidade acessível, que é o entendimento de que a mulher vive a cidade de uma maneira diferente. A mulher ela não pode se deslocar em alguns lugares porque é escuro, porque é estranho. Então, além da gente viver numa cidade
que é desigual. As mulheres, predominantemente as mulheres pretas e periféricas, como sempre se coloca, elas vivem numa situação ainda pior. Então, é isso que a gente precisa reverter, inclusive com as discussões, com os instrumentos de política urbana. Pode passar. E aí, nessa nossa discussão, né, de materialização do plano diretor e das noções de resiliência, a gente traz alguns parâmetros trabalhados na própria lei de uso, né, na proposta de lei de uso, que vão além do controle de adensamento, que é em relação à paisagem, mas também trazendo parâmetros de qualificação ambiental, do ponto de vista de amenização climática, resiliência e preservação de biodiversidade. A gente tem também os parâmetros qualificadores de espaço público nesse paradigma de uma cidade-parque e uma cidade qualificada. A gente já tem a diretriz do plano diretor que permanece, que é deixar de exigir vaga de estacionamento em edificações, por exemplo. Isso é uma decisão que muda a forma de circulação na cidade. Então, é nessa lógica que o planejamento urbano vem discutindo essa cidade que o Recife pretende se transformar. A gente está caminhando, fazendo um retrospecto, a gente já tem, digamos, 10 anos dessa nova construção, né? Quase 10 anos dessa nova construção, mas a gente ainda tem muitos passos para dar, e assim, é uma equipe que tem se esforçado para trabalhar de maneira integrada nessa construção. E eu acho que é isso. Pode passar, eu acho que terminou. Muito obrigada. Muito bem, Mariana, muito bem. A gente vê claramente como materializar o conceito de justiça climática, né? Reconhecer a vinculação daqueles que mais precisam, incorporar todos os instrumentos de planejamento climático, tanto no plano relacionado à prevenção e esse próprio plano alimentar e retroalimentar a dinâmica de planejamento urbano da cidade. Acho que todos sabem que essa sessão está sendo gravada, ela vai ficar disponível depois também. Eu acho que quem está aqui está tendo o privilégio de conhecer uma das experiências mais avançadas de integração de critérios climáticos no planejamento urbano, que culmina com a possibilidade da gente inovar e tentar dar um passo adiante, nesse caso, junto com o governo alemão e com a KfW. Bom, e caminhando aí para a cereja do bolo, para o coroamento também, né, desse sistema que funciona muito bem aqui na cidade do Recife, eu quero convidar agora o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife, Carlos Ribeiro. Boa tarde ainda, 15 minutos ainda. Saudar aí o Rodrigo Perpétuo, realmente parabenizar por esse primeiro encontro nacional. Realmente a gente está vendo aí muita coisa boa, questões inovadoras, particularmente falando sobre o pró-urbano. Saudar aqui a nossa vice-prefeita, em nome dela, saudar todos aqui da mesa, o Marte também. Contextualizar toda essa fala aqui em alguns pontos que já foram, obviamente, abordados, mas eu acho que é necessário ser reforçados. Quando a gente fala dessa situação que Recife está, o que se encontra, o que se desenvolveu, remete a um histórico, e é um histórico que foi definido mediante uma política que foi, não é, levada a cabo e dizer esse rumo aqui que a gente quer, que foi em 2013, né, e de lá para cá, de fato, foram feitos grandes, né, desenvolvimentos de instrumentos que até então a gente não sabia nem do que se tratava, né, em princípio, quando a gente fez o nosso primeiro inventário de emissão de gases de efeito estufa, e foi toda aquela mobilização, não é, articulação, parceria com, não é, o Reino Unido, alguma coisa, para a gente saber de uma coisa que a gente está entrando sem saber. Não é? Então, esse histórico, e a gente vê hoje aqui, depois de 9 anos, e a gente tem uma série de encontros de CLEI, de CB27, que esse instrumento não é uma novidade nenhuma mais para ninguém. Não é que a gente tem vários municípios e várias cidades fazendo. Então, isso eu acho que são compromissos, e é um trabalho desenvolvido em parceria e em cadeia,
que, de fato, a gente vê que prosperou. Então, é um histórico que a gente viu do zero, do conhecimento zero, e hoje a gente, com vários instrumentos, desses instrumentos que são importantes, e vários outros que precisam ser desenvolvidos para que a política seja, de fato, efetivada. Nesse sentido, a gente também acompanha uma evolução tecnológica e uma transformação digital de tudo isso que aconteceu. A gente trabalhava em 2013 numa realidade e numa falta de desenvolvimento tecnológico que agora a gente já tem. Quando a gente fala aqui com a Defesa Civil, fala com planejamento urbano e desenvolvimento territorial, o discurso da gente é basicamente o mesmo, porque nós temos uma base tecnológica, a Prefeitura de Recife tem essa base de desenvolvimento tecnológico e todos bebemos da mesma fonte. Então, há uma harmonia dentro das políticas desenvolvidas aqui com o Cássio, com o planejamento urbano, em outras secretarias. Isso aqui, essa base, esses levantamentos servem para a Secretaria da Mulher, né, Isabela? Para fazer aqueles pontos de vulnerabilidade, a gente sabe onde está. Então, assim, é muito importante a gente ter feito esse trabalho e esse histórico de instrumentos é muito importante. Seja ele dentro dessa temática das mudanças climáticas, seja ele também na nossa área mais fim, que é a área de meio ambiente, onde a gente tem o nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente, com uma série de lacunas e instrumentos que ainda precisam ser feitos e desenvolvidos. Não é? A gente precisa, não é, preencher os nossos sistemas de modo que eles funcionem. Não é? Sem você ter os instrumentos completos ali, a gente fica realmente faltando alguma coisa de ser concretizada. Nesse sentido, eu puxo esse link justamente para falar do projeto Polo Urbano e da questão desse inédito e pioneiro projeto de se falar em seguro de infraestruturas urbanas. A gente tem aí, como eu falei, vários outros instrumentos que são necessários ser desenvolvidos para a gente chegar aqui. A gente já diagnostica, a gente já identifica, a gente já quantifica, a gente já até tem instrumentos para se monitorar. A chegada de um seguro ambiental é uma salvaguarda para tudo isso. Não é? A gente sabe que, falando aí já para o segundo ponto do financiamento, todas essas coisas, esses acidentes, isso daí, e a estruturação de todas as iniciativas são caríssimas. Não é à toa que na COP26 a gente teve, digamos, até uma frustração no acordo de que se chegar, porque quando se vai para a ponta do lápis, a gente viu, os países viram, que é uma conta gigantesca, é uma conta, não é, grande, você firmar certos compromissos e adotar algumas políticas, não é uma decisão que, não é nas COPs anteriores, não, a gente vai aderir, vamos diminuir, vamos zerar, vamos neutralizar. Mas quando se foi na ponta do lápis, a coisa, como se fala, né, o buraco foi um pouco mais embaixo, e isso limita, de fato, a adoção e a implantação de certas políticas e compromissos, principalmente. Mas é muita felicidade, a gente viu ontem na abertura, não é, do REXCOM Perpétuo, não é, a União Europeia ratificando, apesar de todas as dificuldades, não é, mundiais, culminando com essa guerra, a ratificação dos compromissos da comunidade europeia com as mudanças climáticas e a manutenção de projetos e financiamento. Foi uma notícia maravilhosa que a gente recebeu, ficamos alegres, estávamos apreensivos, mas realmente ficamos alegres. Um outro ponto que eu acho importante, que contextualiza tudo isso aqui, é a estrutura de governança. Uma estrutura de governança pública, nós, de gestores que somos, que é necessário ser estabelecido dentro da nossa gestão. Né? Eu fico muito tranquilo em falar, né, dessa pauta das mudanças climáticas dentro da nossa prefeitura e de duas gestões que a gente já está seguindo aqui, com o nosso Geraldo Júlio, que implantou e agora ratificada por essa atual gestão, com o prefeito João Campos e Isabela de Rodão, que logo no primeiro dia de mandato, ou na primeira reunião pública, nós fomos lá para o Jardim Botânico, Rodrigo Perpétuo, eu acho que no dia 5 de janeiro, salvo engano, alguma coisa daquela, e o prefeito e a vice-prefeita fizeram questão de ratificar o compromisso, todos os compromissos da mudança climática, e ratificar, inclusive, o compromisso da gestão dele na implementação do Plano Local de Ação Climática. Comprou esse desafio,
E a gente tem aí, né, uma gestão muito compromissada, ao ponto da nossa vice-prefeita ter sido convidada, e hoje ela coordena conosco o grupo G-Clima, que é um instrumento lá dentro da nossa política municipal de enfrentamento às mudanças climáticas, junto com o Conclima, onde tem justamente essas discussões amplas dentro da gestão, com todas as secretarias e com toda a sociedade civil no auditório mais amplo, com a universidade e com tudo. Então, realmente, consolida uma política e ratifica, e você tem uma tranquilidade de, assim, ser ambicioso em assumir uma responsabilidade em um compromisso desse, de ser uma cidade selecionada para um projeto pioneiro. Então, a gente fica super feliz com isso daí. Né? Eu sempre gosto de ratificar essa questão da formação de cadeias e grupos. Essa riqueza da gente estar reunido aqui com o ICLEI, essa riqueza da gente estar reunido com o CB27, falando da Amazônia, falando de Cerrado, né? Cada uma iniciativa e projeto que é desenvolvido lá é uma riqueza para a gente, né? Essa adaptação de projetos, né? Essa capacidade de a gente tentar inovar, olhar para o nosso territóriozinho e saber se vamos espelhar lá com o Sérgio, né? Para fazer aquela questão da várzea que ele vive lá, mas não tem exploração. Então, isso é muito, muito importante. E ainda dentro dessa questão da governança, também, né, nas nossas falas, né, quando se fala que o ICLEI já atingiu aí 100 cidades, 100 associados, e se fala nessa multiplicação de gestores com a pauta ambiental, eu quero também internalizar isso dentro para as nossas estruturas de gestão pública também. Quando a gente está há 8 ou 9 anos trabalhando com um quadro técnico de analistas da prefeitura concursados, ou seja, que vão estar ali, que já estão sendo desenvolvidos e hoje têm uma capacidade plena disso daí. Com isso, eu quero saudar a nossa equipe de mudanças climáticas, liderada aqui por Luiz e o Marcos Araújo, né? Porque, de fato, a gente estamos aqui representando uma gestão, mas com muita alegria também de sermos formadores de quadro e multiplicadores de quadro. Então, eu saudar também a todos os secretários, que eu sei que todos eles têm uma equipe que eles prezam muito e desenvolvem um trabalho que é fundamental. A gente não está aqui com o sucesso do Recife porque Carlos Ribeiro está fazendo alguma coisa, não. Por trás tem todo esse time de suporte que eu acho fantástico e sempre busco valorizá-los. Parabéns à nossa equipe. E, por fim, realmente falar propriamente do pró-urbano, do seguro, né? Agradecer aí a escolha da cidade do Recife. Eu tenho, como eu falei, uma tranquilidade grande de, junto com o ICLEI, assumir esse desafio, com a prefeita Isabela também aí, dando esse suporte dentro da estrutura, para a gente fazer um trabalho e, assim, essa capacidade também de replicar, não é, Perpétua? A gente levar esse projeto piloto e replicar. Queria também tocar num ponto importante, que é, assim, essa questão do que é que a gente tem feito dentro dessas questões das mudanças climáticas e de Recife, como é que a gente acompanha. A gente tem vários compromissos assinados, né? O ICLEI, CDP, MCR 2030, fomos agora agraciados com o timbre ou a marca aí de nó de resiliência, que a gente espera também já fazer entrar e mergulhar aí para essa troca de experiências e troca de informações, e com isso dizer que a gente fez, inclusive, nessa preocupação nossa de dar a resposta, de monitorar os compromissos que a gente tem assumido na área das mudanças climáticas. E eu disse, minha gente, a gente tem tanta coisa. O PLAC tem mais de 28 ações em 4 eixos. Não é? A gente tem ações no eixo de resíduos, várias ações da mobilidade, várias ações. A cada quilômetro de ciclovia que é construída, inaugurou agora 4 quilômetros no principal eixo. Eu digo, meu Deus, cadê isso? Está quantificado no nosso PLAC? Isso aí vai reduzir quanto de CO2? Então, nós estamos com essa preocupação de monitorar a nossa ação para nos colocar em eixo, saber
essa minha ação, por exemplo, de construção de malha cicloviária para 2050 em 355 quilômetros, onde é que nós estamos? A gente tem quase 200 implantados. Então, esse monitoramento a gente está fazendo acompanhamento em tempo real. Isso foi um trabalho feito com nossa equipe técnica aqui, que a gente chama Moclima. Ele monitora, e a gente criou esse monitoramento com uma metodologia, dizendo o que é que eu vou, dentro dessa linha e desse produto aqui, calcular a quantidade de emissões que a gente está reduzindo com essa ação específica. Então, é uma metodologia que a gente fez caseira, Rodrigo, mas eu já deixo aqui divulgado, eu espero que ele seja, e a gente consiga, com essa força do ICLEI e com a força de toda essa cadeia, e a partir dele aprimorar alguma coisa. Eu acho que é válido aqui para todo, está na bolsa aí, que está no brinde aí, e mostra como a gente imaginou fazer esse monitoramento, né? Ele também, com a tecnologia, ele está no dashboard, a gente acompanha ele em tempo real, e foi um desenvolvimento caseiro. A gente espera que, com isso, a gente consiga trabalhar aí junto para torná-lo ainda mais, digamos, usual e espalhar esse documento. Então, com isso, eu quero parabenizar mais uma vez aqui a iniciativa da gente estar recebendo esse primeiro encontro nacional do ICLEI e nosso CB27 também. Muito obrigado a todos. Muito bem, secretário. Espaço para inovação também, né? Então, está aqui um mecanismo de monitoramento dos planos de ação climática. Acho que é muito bem-vindo. Nossa equipe técnica já está em contato com a sua equipe para que a gente aprenda o que for feito e, obviamente, disponibilize também para os demais representantes das cidades brasileiras aqui, os secretários do CB27 em especial. Eu quero convidar o secretário Carlos Ribeiro, mas também a vice-prefeita Isabela de Roldão, para assinar, então, junto comigo, a carta de intenções que materializa a participação da cidade do Recife no projeto pró-urbano, o projeto de seguro para infraestruturas resilientes. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que representam aqui nesse painel a cidade do Recife. Certamente esse também vai ser um trabalho integrado que vai comportar o diálogo multissetorial, o diálogo com a sociedade e o diálogo com o setor privado, aqui representado pela MRV. Eu quero passar a palavra, caminhando já para o final da nossa sessão, de novo, com toda a minha admiração, com todo o meu respeito, para a vice-prefeita da cidade do Recife, Isabela de Roldão. Bem, boa noite a todas e todos. Eu posso falar sem máscara? Acho que sim, né? Olha, eu já pergunto e eu mesmo respondo, né? Mas, olha, deixa eu só compartilhar uma coisa com vocês. É uma alegria. Primeiramente, Rodrigo, receber esse encontro, esse primeiro encontro do ICLEI na nossa cidade, né, do Recife. Então, isso por si só já nos enche de orgulho, de esperança, de que, de fato, a gente tem feito uma caminhada coerente, com responsabilidade, com essa pauta da sustentabilidade. E essa parceria, como o Carlos bem colocou, né, que começou ali em 2003 e foi se estabelecendo, se consolidando, a gente aprendendo com tanta coisa, né, Leta, tanta contribuição que o ICLEI traz para a cidade do Recife. Sai disso, então, a gente tem um fruto, que é o nosso Plano Local de Ação Climática, que dá esse norte, que Mari aqui bem colocou. E, a partir daí, a gente poder implementar e construir essa cidade, não é a construção individual, é a construção coletiva, entendendo que a cidade é construída com as pessoas, mas, acima de tudo, para as pessoas. E eu acho que isso traz para Recife um diferencial importante. E essas consolidações de políticas públicas, com esse olhar de desenvolver a cidade, tanto do ponto de vista econômico quanto social, mas que ela desenvolva de forma sustentável, é onde está a grande virada de chave que a gente vem dando nesses últimos anos. E é interessante da gente perceber, Martin, aqui eu já agradeço essa parceria com a cidade do Recife, né? Recife inovando aí para o mundo, essa primeira cidade da América a assinar um compromisso importante como esse, né? Em busca desse seguro
que é um seguro inovador, mas que talvez venha a se tornar o seguro mais consumido no mundo. Porque, como bem colocou Geraldo, não tem como barrar as mudanças. Se a gente assumisse hoje 100% de compromisso mundial, ainda assim a gente cresceria 1,5 grau de temperatura. E a gente sabe que é muito difícil conseguir que o mundo consiga compreender eu diria que a densidade que o nosso estilo de vida vem causando de impacto para o planeta. E aí eu fico muito feliz, Cássio, quando escuto a sua apresentação e você traz esse plano real. Porque quando a gente trata da pauta da sustentabilidade, a gente não está tratando de uma questão utópica que pode ser que venha a acontecer. As nossas ações no planeta, a nossa vida por si só no planeta, ela já é impactante à natureza. E, infelizmente, a forma desordenada e desconectada com a natureza vem nos trazendo prejuízos imensuráveis. E que a gente está tão mergulhado nesse caldeirão que a gente nem se apercebe do dano que nós temos causado e dos impactos que todo esse dano traz para as gerações que já estão vivendo e para as gerações que vão nascer. Então, a gente entender que Recife é reconhecida pelo Nó de Resiliência é um passo importantíssimo. Imagine que no mundo apenas 10 cidades, nós somos a 10ª cidade a conseguir o Nó de Resiliência, que é essa iniciativa da MCR 2030. Você imagine que ainda no passado o prefeito João Campos assinou, junto à Embaixada do Reino Unido, o nosso compromisso com o Race to Zero, e de zerar carbono, neutralizar carbono até 2050. Isso aconteceu o ano passado. Ainda no passado, Rodrigo, eu tive a alegria de ser nomeada pela CITES Climate Finance Leadership Alliance, que também é um palavrão enorme, né? Então, essa grande aliança, da qual o ICLEI também faz parte, eu fui nomeada como embaixadora para a América do Sul. Então, são passos importantes que a gente vem dando de consolidação de uma política que não pode retroceder. E aí a Ares, super parceira nesse planejamento do Recife 500 anos, que eu costumo dizer que é um plano, e um plano não é um trilho, porque o trilho faz com que o trem vá e volte pelo mesmo caminho, mas é um plano cheio de atalhos que pode ser recalculada a rota a qualquer tempo e que precisa ser recalculada, porque, como disse o nosso querido Cássio, a cidade não é estável. E não adianta a gente finalizar e achar que está concluído e que isso aqui é suficiente para que Recife chegue aos 500 anos. Não é. Até os nossos próximos 15 anos, quando Recife será, sim, a primeira capital no Brasil a completar 500 anos, e, se Deus quiser, estaremos todas e todos celebrando esses 500 anos, juntas e juntos, mas até esses 15 anos para frente, muita água vai passar debaixo dessa ponte. E essa rota vai ter que ser recalculada, e não pode ser recalculada com uma pessoa, ela tem que ser recalculada com um coletivo. Afinal de contas, eu moro numa rua e vocês moram em outra rua. O que acontece na minha rua não necessariamente acontece na sua. E é essa interação de conhecimento e essa troca que faz com que o nosso plano do Recife 500 anos, do nosso plano real que o Coronel Cássio coloca aqui, não seja estático, não seja um trilho, seja de fato um plano. E aí eu estou vendo a Adriana aqui, Figueira, da qual eu tenho grande estima, e dizer que a alegria que é a nossa prefeitura ter uma Secretaria Executiva de Agricultura Urbana, porque a gente entende que a agricultura não precisa estar em área rural apenas. Os pequenos pedaços, os grandes pedaços, os telhados, os quintais, podem se tornar locais produtivos. E a gente vai poder cuidar dessa terra, cuidar dessa relação que tanto nos conecta com o nosso ser, Thaís, que é essa conexão da gente com a natureza. Cada vez que você acessa uma planta, eu adoro cuidar das minhas plantas.
E cada vez que eu consigo parar 10 minutos, 20 minutos, 1 hora do meu final de semana e me sentar no chão e cortar e cuidar e adubar, aquilo me traz para a essência do ser que está dentro de cada um e cada um de nós. E que, infelizmente, a vida moderna tem nos afastado da essencialidade desse resgate. E aí, Mari, eu quero dizer a você da alegria que eu tive de lhe ouvir, com toda a sua competência técnica, mas sua sensibilidade do ser mulher, de compreender que uma cidade segura para as mulheres é uma cidade segura para toda uma população. Onde eu, mulher, puder acessar sem temer, tenha certeza que uma criança pequena acessa, um adulto acessa, um idoso acessa. Porque não há nada mais cruel do que a gente sentir que a desigualdade de gênero ela tem um reflexo tremendo causado especialmente pelas mudanças climáticas. A gente sabe a quem a mudança climática atinge. Ela tem gênero, ela tem cor e ela tem classe. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Não dá para continuar caminhando achando que está tudo certo, porque não está. E esse parar de reflexão que o ICLEI nos promove numa tarde como hoje, que nos reúne, como eu dizia no período da manhã, na abertura da CIRSOL, outra grande coincidência, outra grande oportunidade que a cidade do Recife abarca e abraça. A gente tem uma primeira conferência de resíduos sólidos acontecendo no mesmo tempo que está acontecendo esse primeiro encontro do ICLEI aqui. É juntar muita alma, muito coração e muita mente, com um grande propósito de garantir que as nossas vidas e que as vidas das gerações que estão nascendo possa continuar existindo no planeta Terra. E aí essa colocação que eu faço é primeiramente de reconhecimento e de gratidão, Martin e Rodrigo, por Recife ter sido escolhida de forma consciente. Ao mesmo tempo que isso me dá muita dor no coração, por saber que a gente não foi escolhida por acaso. Nós somos extremamente vulneráveis às mudanças climáticas. Isso não pode, minha gente, sair do nosso foco de visão. Isso traz uma insegurança, e aí entra uma outra pauta importante que a gente precisa cuidar. Isso traz um impacto muito grande na saúde mental de uma cidade que sabe que é extremamente vulnerável a efeitos que a gente não vai conseguir barrar. Porque 1,5 grau que esse planeta aqueça, a gente já vai sentir na pele. 3 graus, a gente vai sentir muito mais. E eu volto a repetir, esses impactos têm gênero, têm cor e têm classe. E eu não posso continuar aceitando que a dor que dói na outra, no outro, não doa em mim, porque dói em mim. Todas nós e todos nós estamos extremamente sensibilizados com a guerra que está acontecendo. Todas nós e todos nós estamos extremamente sensibilizados com o que aconteceu aqui perto da gente, no Rio de Janeiro. Todas nós estamos sensibilizadas e sensibilizados com o que aconteceu tantas e tantas vezes em Minas Gerais. E a gente não pode endurecer nosso coração. A gente tem que manter essa saúde mental ativa, cuidada, preservada. Mas a gente precisa tomar ações importantes para garantir o mínimo de dano às pessoas. E que a vida humana sobre a Terra seja permitida. E que a gente chegue aos 500 anos do Brasil, do Recife. E que a gente chegue a 1000 anos. E que o planeta consiga, sim, coexistir com a humanidade da forma mais respeitosa possível. Então, ao mesmo tempo que eu sou extremamente grata pelo reconhecimento a todo esforço que Recife vem fazendo, como bem disse Carlos, há mais de 9 anos, e que todos esses títulos que permeiam e que nos dão esse movimento ainda mais forte de continuar persistindo e lutando e ampliando a visão de uma cidade resiliente, de uma cidade mais generosa, de uma cidade mais solidária, mas também me traz esse senso de responsabilidade de saber que a nossa vulnerabilidade nos coloca no patamar de ser a primeira cidade a ser escolhida. Não fechemos os olhos, não tapemos os ouvidos.
estejamos com os nossos sentidos muito atentos e ativos, mas que a gente consiga construir, a partir de encontros como esse, a partir de encontros como a conferência que está acontecendo de resíduos sólidos, que a gente precisa assumir com responsabilidade. Façamos a nossa parte. Impactemos positivamente as pessoas. Acionemos as nossas vizinhas, os nossos vizinhos. Vamos fazer a nossa parte. Porque tenham certeza, não adianta acreditar que isso vai vir de uma solução mágica. Hoje, numa conversa que teve no final da abertura da CISOL, não, porque minha gente, quem tem varinha mágica é Harry Potter. E ele, infelizmente, está só nos contos de fada. A gente, para construir, dá um trabalho, como dizia Clarice Lispector, né? Até para ser simples dá trabalho, e muito. Precisa de muito esforço para manter a simplicidade. E a gente não pode descansar. Continuemos nos esforçando para que a gente possa conquistar cada vez mais adeptas e adeptos numa forma consciente de lidar com as questões que fazem parte do nosso cotidiano. Então, olha, muito grata, feliz demais, Rodrigo, por estar assinando esse documento. Feliz demais, Martin, por essa confiança na cidade do Recife, dizer que a gente está à disposição, Thaís, para somar, para construir, para expandir. Aqui vocês sentiram um pouco dessa competência técnica, afetiva que a gente tem aqui, porque ela é técnica, mas ela é afetiva. E é por isso que a gente consegue mudar tanta coisa, porque o tecnicismo burocrático, ele só nos enclausura. A gente tem que ter afeto. Esse coração tem que pulsar. A gente tem que chorar de emoção, chorar de tristeza, sorrir de uma alegria profunda. Então, que as nossas emoções sejam pauta de mudança e que a gente cuide, especialmente nesse período sofrido desses 2 anos de pandemia, com tanta gente sofrendo, né, com tanta gente adoecendo mentalmente, que a gente dê esse suporte, seja esse suporte, mas façamos também a diferença, entendendo que as nossas ações, as nossas escolhas têm muito impacto. Muito obrigada, minha gente. Boa noite. Obrigado, Isabela. Obrigado, Isabela. Acho que a gente pode fechar essa sessão convidando algumas pessoas para vir aqui. Quero chamar a Elisama, a Maria, a Iris, o Bruce, a Beth, a Leta, a Ana, o Luiz Gustavo, a Cibele, para chegar aqui na frente. Porque quando eu cheguei no ICLEI, em 2016, pode vir cá, gente. A Bruna, não sei mais quem está aí, se eu esqueci alguém da equipe do ICLEI, a Maria, vem cá. Quando eu cheguei no ICLEI, em 2016, no final de 2016, nós éramos um grupo de 8 pessoas. Eu era o 9º colaborador a ingressar no escritório do ICLEI, ali na Vila Madalena, em São Paulo, um escritório muito digno, mas que não caberia 15 pessoas. E hoje nós somos 60 colaboradores aqui no ICLEI América do Sul, que estão representados aqui por esse grupo de pessoas que não fecham seus olhos, que mantêm o seu coração pulsando por um mundo mais sustentável, por cidades mais sustentáveis dioturnamente, e são eles e elas que ajudaram a construir essa conferência e que ajudam a construir esses instrumentos de apoio que a gente traz para cada cidade associada, em cada conferência, em cada encontro e em cada trabalho que a gente faz com muito zelo, com muita atenção, sempre tentando entregar o melhor possível para que vocês possam fazer o trabalho de vocês dia a dia na cidade. Então, quero uma salva de palmas para esse grupo. O que eu vi aqui na sessão de hoje, Isabela, foi uma combinação de intencionalidade política, e eu acho que esse, Martin, é a chave para a gente trazer as outras cidades para o projeto. Intencionalidade política, uma coerência incrível nas dinâmicas de trabalho de cada uma das áreas, permitindo essa intersetorialidade que funciona e é um esforço fazê-la. Não é fácil sair cada um da sua caixinha e trabalhar complementando as ações um do outro. Tudo isso com participação social, com uma preocupação com quem mais precisa na cidade e tem escolhas mesmo. Governar para quem mais precisa é uma escolha política. Não se iludam, é uma escolha difícil. E é isso que nós podemos testemunhar aqui na cidade do Recife,
sob a liderança do prefeito João Campos e certamente com a mão talentosa, competente e sensível da prefeita, da vice-prefeita Isabela de Roldão. Eu, hoje de manhã, testemunhei também uma experiência cultural, e olha que eu venho a Recife já há alguns anos. Recife foi a última cidade que eu visitei antes da pandemia, e foi a primeira, logo que teve uma oportunidade, também naquele respiro que a pandemia nos deu logo da posse. E hoje de manhã eu vi a história do frevo e como que o ritmo e a dança evoluíram, e eu anotei uma frase que eu quero aqui repetir, e vou repetir muitas vezes ainda. Eu voltei, Recife, e é a saudade que me trouxe pelo braço. Muito obrigado, boa noite a todos.